Olá! Bem-vindos a mais um Deep Dive aqui com a gente. Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha num caso específico, processo número 082149510.2025.8.19.038. É lá do Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu, no Rio. Isso. A gente está com a petição inicial, tem uma sentença antiga relacionada, vários documentos. Vamos tentar entender essa briga, né? É um consumidor contra a Serasa S.A. Exatamente. O ponto central é uma dívida que o autor, o Evandro, diz que é duplamente irregular. Assim, ele alega que ela já foi declarada inexistente pela Justiça. E, além disso, estaria prescrita. Uma combinação bem peculiar. Pois é, ele chama de situação inédita. Vamos desembrulhar isso. Primeiro, quem é o autor? O Evandro Lima de Almeida. Ele se identifica como professor, perito judicial e também pessoa com deficiência, PCD. E ele está processando a Serasa. Quer que a dívida seja declarada inexigível, que o nome dele saia da plataforma Serasa Limpa Nome. E ainda pede uma indenização, né? De R$30 mil por danos morais. E ele frisa que a condição de PCD agrava a situação toda. A dívida em si. O valor original era R$ 5.295,26, data de 28 de novembro de 2018. A origem é um débito com a Light, a companhia de eletricidade, Ah, da Light. E estava aparecendo aonde? na plataforma Serasa Limpa Nome, sob o nome Grupo de Dívidas. E essa dívida veio daqueles TOI, sabe? Termo de ocorrência de irregularidade. Sei, aqueles termos que a Light emite quando acha que tem algo errado no medidor. Ok. E aí vem o argumento principal. Primeiro, a dívida nem existe legalmente. Como assim? Então, segundo ele mostra nos documentos, essa mesmíssima dívida, originada lá nos TOIs, já foi parar na justiça antes, num outro processo. Outro processo? Sim, e nesse processo antigo saiu uma sentença definitiva transitada em julgado, que é quando não cabe mais recurso, né? Isso foi em fevereiro de 2025. A perícia feita na época não achou fraude do consumidor, achou falha técnica no sistema da Light. Ah, então a culpa não era dele, segundo a justiça. Exato. Isso faz valer o princípio da coisa julgada. O assunto está encerrado judicialmente. A dívida foi considerada nula. Ponto. Entendi. Bem forte esse argumento, mas ele não parou aí, né? Tinha o segundo motivo. Isso, a prescrição. Ele diz, olha, mesmo que essa dívida fosse válida, o que a gente já viu que a justiça disse que não é, ainda assim o prazo para cobrar já teria passado. E qual seria esse prazo? 5 anos, pelo artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. Como a dívida é de novembro de 2018, o prazo para cobrar teria acabado em novembro de 2023. Ou seja, mesmo ignorando a decisão judicial anterior, a dívida estaria prescrita desde o final de 2023. Exatamente. E para reforçar isso, ele cita o Código de Defesa do Consumidor, sobre manter dados negativos, e também uma decisão importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Qual decisão? É o RESP 2.088.100, lá de São Paulo. Basicamente, o STJ disse que não pode cobrar dívida prescrita nem fora da justiça, sabe? Cobrança extrajudicial. E ele entende que isso vale para plataforma tipo Serasa Limpa Nome? É a interpretação dele, que manter a dívida ali, mesmo que para negociar, seria uma forma de cobrança indireta proibida para a dívida prescrita. Faz sentido a linha de raciocínio. E ele alega que essa manutenção da dívida lá na Serasa causa quais problemas para ele na prática? Bom, ele diz que isso derruba o score de crédito dele, o que dificulta conseguir financiamento, empréstimo. E para ele, por ser PCD, isso é mais crítico ainda, né? Ele menciona precisar de recursos para tratamento. Exato. Ele liga uma coisa na outra. Além disso, fala do constrangimento, da perda de tempo útil tentando resolver algo que, na visão dele, já devia estar resolvido há tempos. E essa combinação toda, dívida que a justiça disse que não existe, que também está prescrita, e ele sendo PCD é o que ele chama de situação inédita. É isso. A singularidade que ele aponta é essa. Não é só uma dívida prescrita ou só uma dívida declarada nula. São as duas coisas juntas, no mesmo débito e ainda com a questão da vulnerabilidade dele como PCD. É o combo completo, digamos assim. Entendi. Do outro lado, a Serasa.
A gente viu que eles se defenderam, apresentaram a contestação, juntaram documentos, termos de uso da plataforma. Sim, e citaram outras decisões judiciais também. Um RESP, que suspendeu processos sobre dívida prescrita no país todo, decisões de tribunais estaduais sobre o tema. E qual costuma ser a defesa da Serasa nesses casos? A gente não tem o texto completo aqui, mas qual é a linha geral? Geralmente, eles argumentam que a plataforma Limpa Nome não é um cadastro negativo, tipo SPC Serasa tradicional. Dizem que é só um ambiente para facilitar acordo voluntário entre credor e devedor. Ah, tipo, a gente só mostra não negativa? Mais ou menos isso, que não restringe o crédito formalmente. Só que o autor rebate isso, né? Ele usa decisões do próprio Tribunal de Justiça do Rio, Que dizem o quê? que mesmo nessas plataformas, manter dívida prescrita é ilícito. Porque na prática, pode-se coagir o consumidor a pagar algo que não é mais devido e pode impactar o score, sim. Há uma discussão aí sobre o real efeito dessas plataformas. Então, o resumo da ópera é: consumidor com prova judicial de que a dívida é nula e que ela também está prescrita contra a Serasa, mantendo essa informação visível numa plataforma de negociação. É isso. Perfeito. E isso levanta pontos bem importantes, né? Qual o peso de uma decisão judicial definitiva? Quais os limites para a cobrança de dívida prescrita hoje, com essas plataformas digitais? A qualidade da informação nesses bancos de dados? E a proteção extra que o consumidor vulnerável deveria ter, né? Exatamente. É um caso que coloca em xeque a prática do mercado versus os direitos do consumidor. O processo ainda está rolando, tem audiência marcada. Mas já deixa a gente pensando, né? Com certeza. Fica a pergunta: até onde vai a liberdade dessas plataformas de negociação? Elas podem exibir dívidas que a justiça já diz que não existem? Ou que a lei diz que não podem mais ser cobradas? Onde fica a linha entre facilitar um acordo e pressionar por um pagamento indevido de algo que legalmente já morreu, por assim dizer? Exato. É uma questão delicada sobre esses limites na era digital. Algo para a gente continuar acompanhando e refletindo.